gente, aqui é a Manu e estamos com mais um vídeo de Hanako-kun, com essa febre que eu estou tendo com esse anime e mangá. E hoje analisaremos o segundo episódio. Bom, o episódio começa uma semana depois da meio que Yashiro ser meio que a nova assistente humana do Hanako. E meio que ela já tá pedindo pra voltar pra casa, porque ela tá limpando os banheiros femininos, mas o Hanako... Não, você não vai. Hanako-san, Hanako-san. A Yashiro fala que ela tem agora sua grande chance. Que meio que o Fushi convidou a Yashiro pra sair. E meio que o Hanako, o que vão fazer? Coisas impróprias? Mas o que eles vão fazer é que eles vão meio que... vão cuidar da papelada meio que do conselho estudantil. E o Fushi vai embora, mas não tendo chamado ela. E meio que o Hanako fala que ele meio que... o Fushi tá usando a Yashiro. E meio que o Hanako fala, vamos, fique comigo. Vai ser bem tratada por mim do que com aquele garoto. Mas meio que ela meio que estava colocando a mão na vassoura do que fazendo uma pose romântica. E meio que ela fala, do que limpar desses banheiros, do que cuidar da papelada, eu prefiro a papelada. E meio que o Hanako, então você vai querer voltar no aquário? E meio que a Yashiro, limpa daqui, tudo de bom. Quero ir pra caramba. Bom, aí nós partimos pra sala de aula, onde é meio que a Yashiro tá estudando inglês e meio que tem uma alminha do Hanako vigiando ela. Bom, o professor pede pra Yashiro ler meio que uma página do livro, só que quando ela ia ler o livro, meio que todas as coisas dela desapareceram, até o seu burachinho. Então aparece uma nova personagem que é a Aoi. Então ela pergunta para meio que a Yashiro se o Yosei pegou meio que as suas coisas. Bom, a Yashiro pergunta o que é um Yosei e meio que a Yo fala que meio que é um novo boato que está rolando. E vocês lembram que no último vídeo eu mencionei que há meio que uma espécie de cena pros créditos, que meio que há um rádio que fala sobre meio que as coisas meio que se perderem. Bom, isso é obra de um Yosei, mas a regra meio que é clara, nunca deve olhar para um Yosei, porque senão ele pode acabar com sua vida. Bom, era para ser um boato, mas ultimamente muitas coisas dos alunos meio que estão desaparecendo, até mesmo as coisas da Yashiro. E meio que a situação complica quando meio que o tal Yosei tá começando a roubar as potas meio que dos armários. E meio que quando o Yosei tenta meio que roubar algo, meio que da Aoi, meio que a Aoi deixa o regador cair meio que na Yashiro. Só que meio que mostra suas escamas, mostrando meio que uma condição, são meio da maldição. Se meio que alguma água molhar meio que na pele da pessoa amaldiçoada, vai aparecer as escamas. Isso é muito louca, afinal. Bom, claramente a Yashiro foge e tenta procurar algo para secar. Daí ela acha uma toalha. Só que meio que ao lado dessa toalha tá meio que o lanche e as outras coisas meio que dos alunos que estavam desaparecidos. Até o broche da Yashiro. Bom, ela vai seguindo esse rastro de coisas até ir parar de perto do Yosei. Bom, então o Yosei meio que tenta atacar a Yashiro. Mas nosso menino Hanako-kun usa sua outra mãozinha pra atacar o Yosei. E meio que o Hanako fala, nossa, você atrai garotos bonitos e fantasmas tão surpreendentemente, Yashiro. Os humanos morrem de coisas tão fáceis. E meio que a Yashiro foi salva pelo Hanako de novo. E daí somos encontrados das coisas mais fofinhas do anime. Os Mokis são coelhinhos rosas, que sempre fazem pequenos furtos e pegadinhas. E meio que o Hanako fala que os Mokis meio que não são tão agressivos e nem atacam os humanos. Mas meio que o boato deles mudou. E aí que temos uma das regras meio que estabelecidas em Hanako-kun, que meio que todos os fantasmas humanos não podem ir contra os boatos. Meio que os humanos exageram com os boatos que mudam com o tempo. Não importa como, meio que os fantasmas agem de acordo com o boato. Fantasmas que não correspondem com esse boato desaparecem completamente. E meio que os Mokis são adoráveis. Eles meio que comem docinhos, que são meio que as coisas preferidas deles. E eles são muito gentis, eles até dão uma balinha pra Yashiro. Então, o Hanako meio que pergunta pra Yashiro se pode mudar os boatos sobre os Mokis por ele. Já que ele é um dos 7 mistérios da escola, e meio que a missão dele é monitorar todos os fantasmas que vivem da escola, e manter a ordem e equilíbrio entre humanos e fantasmas. E ele não pode ignorar fantasmas assassinos, porque ele precisa eliminá-los.
Porém, uma humana como a Yashiro pode mudar os boatos e salvá-los. Então, a Yashiro decide mudar esses boatos. Os Smokes ficam felizes, balançando as suas orelhinhas. E meio que a Yashiro, vendo todos esses pequeninos, faz dela lembrar do seu hamster, o Inverno Branco. E ela agradece o Hanako por ter salvado ela de novo e também pela sereia. Bom, a Yashiro pergunta do trabalho que ela tem que fazer depois da limpeza e meio que o Hanako: eu quero meio que esperar um pouco. E meio que ela fala: então eu posso estar livre dessas limpezas? E o Hanako: não. Aí o Hanako vai lá fora e ele fala que ele esperava muito por isso. Fazer alguma coisa com a Yashiro depois da aula. Conversar um pouco é como se ele tivesse um amigo, que é tão nostálgico. Então a Yashiro fala: ué, eu te chamo de Hanako, isso é coisa de amigos, não é? E aí o Hanako sorri e, cara, eu não é... vou ter uma overdose. 花子くんって呼ぶね。その方が友達っぽいでしょ。 Então meio que a Yashiro meio que muda o boato, que se meio que alguém perdeu alguma coisa sem motivo, é por causa do Yosen. Se você vê um Yosen, ele vai acabar com você. Mas se tiver um doce, ele não acaba com você. Bom, ela entrega uns doces para as meninas, para se protegerem do Yosen. E meio que ela fala: ei, aonde você vai? E meio que a Yashiro fala: eu vou para a casa de um amigo. E meio que ela vai pro banheiro feminino e as meninas ficam: hã? Então, meio que os Smokes estão aproveitando, coletando seus doces, até que eles param um garoto e meio que o garoto fala: aí, você sabe alguma coisa sobre um tal de Hanako-kun? E meio que os coelhinhos fogem. E meio que o cara: ei, espera! Parece que eu vou ter que fazer tudo sozinho. Hanako-kun, é hoje que eu vou te exorcizar! Daí nós vemos o Hanako e a Yashiro lendo uma revista. E meio que a Yashiro: eu queria que um garoto caísse do céu. Ué, eu não tô falando sério. Eu sei distinguir a realidade da ficção. E meio que a Yashiro meio que conta pro Hanako sobre seu encontro especial, que ela quer ser meio que uma garota presa a um espírito maligno. E bem diante dos seus olhos, um belo jovem cai do céu. Ele se livra do espírito e ela e a garota se apaixonam. E meio que o Hanako: é sério, eu vou ser ressuscitada desse sonho. E ele pega a revista e falando: siga de ideias perigosas. E ele fala: além disso, não precisa sonhar acordado se você já tem a mim. Hanako, assim você me mata. E daí aparece ele, bem meio que em cima do Hanako e da Yashiro. E ela já imagina: um garoto que caiu do céu. E daí ele se apresenta como Minamoto-kun, o exorcista. カモメ学園中等部3年空から男の子。ねえねえ源こうだメイドの土産に覚えときやがれcom você acaba de descarregar mais um sonho da Yashiro. Bom, o Hanako tá conhecendo ele pela primeira vez, mas ele sabe de que ele veio do clã Minamoto. Que há muito tempo, quando os fantasmas eram chamados de yoikais, meio que quem exterminava meio que eles era o Minamoto no Yorimitsu, que é o ancestral do Kon. E meio que o Kon só meio que vem aqui pra exorcizar o Hanako. Bom, o Kon ataca o Hanako com seu guarda-chuva, só que o Hanako: nem doeu. Duvido que você conseguiria me exorcizar. E meio que o Kon: duvido. E daí meio que o Hanako recebe um choque. Meio que o guarda-chuva, na verdade, meio que é a arma dos Minamoto que foi passada de geração a geração. Que é um tridente que transforma a energia amaldiçoada dos fantasmas em raios para matá-los. Daí, quando o Kon ia exorcizar o coitado do Hanako de vez, a Yashiro impede. E meio que o Kon fica: que gatinha. E ela fala que ela é meio que assistente, meio que amiga do Hanako. E ela fala: se você for amado com o Hanako, eu vou acabar com você. E meio que ela fala que o Hanako não é um fantasma ruim, que ela até salvou a vida dele. E meio que o Kon: mas que merda, que digo, mas que absurdo. Kon, você ia soltar um belo de palavrão, mas em frente das meninas não. Bom, o Kon fala que meio que o Hanako foi um fantasma que nem que a avó dele conseguiu selar. E ele tem a arma como uma faca de cozinha como arma, e ele usou isso como um crime, tirando a vida de alguém. E meio que o Kon fala
A Yashiro não confia nele. E daí o Hanako meio que usa meio que a faca e fala: o segredo foi revelado. E fala: ai, cara, eu queria ter escondido isso por mais um tempinho. E ele fala: é verdade que eu matei alguém, mas foi Deus que me disse que se eu pudesse cumprir esse papel, meus pecados serão absolvidos. Por esse motivo, ele não pode ser exorcizado. E aí temos essa cena foda do Hanako. この役目を全うできれば俺の罪は消える。だから払われるわけにはいかない。 Então, com a ajuda do Hakoshudai, que meio que é a alminha meio que azul do Hanako, ele consegue meio que ter uma grande agilidade para escapar dos golpes do Kon. E meio que ele pega meio que o tridente do Kon e meio que ele fala: ué, sua mão não dói? Daí meio que dá aquele choque do tridente de novo. Só que meio que o Hanako consegue meio que resistir a isso. E daí meio que ele tenta lutar contra o Kon de uma maneira bem cômica. Daí o Kon fala pra ele não subestimá-lo porque ele não vai fugir. E daí o Hanako solta o tridente e quando ele ia matá-lo, isso acontece. Daí ele meio que coloca meio que um selo meio que no tridente E meio que o Hanako fala que o Kon ainda não domina essa arma direito. Mas meio que o Kon não se importa se isso irá machucar no mesmo, protegendo muitas pessoas. Então o Hanako fala pra ele não ter pressa e que vai ser um grande exorcista uns dias. Tão bom que vai ser fácil exorcizar o Hanako. E fala que ele tem esperança nele. O Kon até fica meio surpreso com isso e chocado. Mas daí o Hanako dá um soco dizendo: ué, você é um fraco agora. E aí ele fala: venci! Yay! Bom, a Shiro fica preocupada e ela meio que opta até esconder o tridente do Kon. E meio que o Hanako: nossa, você parece preocupada comigo. É impressionante como você faz amizade com assassinos que nem eu. E meio que o Hanako fala que ele vai ficar bem, o Kon. E ele admira o entusiasmo dele. Tanto entusiasmo que vai ter ainda mais entusiasmo. E meio que a Yashiro conclui que ela ainda não sabe nada do Hanako. E daí meio que no próximo episódio vamos ter uma escadaria que não pode ter uma regra que não pode ser quebrada. Nunca pise no quarto porque senão vão ser levados por outro lado. E vocês vão meio que perceber que essa turma do rádio sabe muito sobre o submundo. Guardem ela porque ela vai ser bem importante. Bom, temos mais um episódio engraçadíssimo de Hanako-kun, mostrando os Mockers tendo um papel meio que relevante no episódio. E também a acrescentação finalmente fechando o trio de Hanako. Hanako, o fantasma, a Yashiro, a humana, e o nosso querido Minamoto-kun, o exorcista entusiasta. Vocês vão adorar essa interação do trio, que vai ser imperdível. E uma coisa que foi revelada meio que é um pouquinho do detalhe do passado do Hanako, que ele matou alguém. Prepare-se nesse detalhe, porque, meus amigos, gente, essa história vai ser pesada. Bom, essa foi a análise do segundo episódio de Hanako-kun. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe aqui, mano, Tobias e fui.